Água mole em pedra dura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nascido no interior, ouvia muito essa expressão em sentido figurado, mas via o sentido literal nas rochas onde desciam as cachoeiras. Só não tinha uma ideia de quanto tempo a água levava para fazer um furinho na pedra. Mas com o passar dos anos, as informações vieram aparecendo. Nascido em um meio rural, onde praticamente 100% da população cria na divindade judaico-cristã, aprendi que nosso mundo teria sido criado havia menos de 6.000 anos. Eu olhava aquelas rochas onde batiam as correntes das cachoeiras, onde haviam aqueles sulcos que qualquer criança podia entender ter sido feito pela água. Eu pensava, 6.000 anos é muito tempo mesmo, pois a água desgastou vários centímetros em uma rocha tão dura. Jamais me passava pela cabeça que a água teria levado bilhões de anos para erodir toda a montanha de terra, chegar à rocha e formar aqueles sulcos. Quando do alto da montanha via meu pai cortando lenha, observava algo estranho. O som da machadada ocorria quando ele levantava o machado. Como nunca tinha ouvido sobre a velocidade da luz, já imaginei que existisse a velocidade do som. Mas isso era coisa para ser esclarecida quando faria o supletivo de primeiro grau. Estudei o primário aprendendo um pouco de biologia, um pouco de geografia, mas nada do que era ensinado nas escolas onde estudei me dava a entender que o mundo fosse muito mais antigo do que me ensinaram. Algumas coisas me pareciam incoerentes, mas, como nenhuma fonte de informação eu tinha para esclarecer, continuei pensando que o nosso planeta fosse algo tão especial, criado há tão pouco tempo, com uma fauna e uma flora bem específica. A expressão evolução biológica eu nunca vi em um livro ou ouvi de alguém, senão lá pelos 20 anos, quando já estava morando em Rondônia. Os livros que recebia na escola, naqueles tempos ditatoriais, não tinham nada que nos deixasse perceber os equívocos das ideias religiosas. Cheguei a ouvir que o mundo era bem planinho de um canto a outro e o dilúvio universal bagunçou totalmente a sua superfície. Todavia, lembrando do detalhe de que a Arca de Noé teria parado no cume da mais alta montanha do mundo e que todos os altos montes haviam sido cobertos pelas águas, percebi que essa afirmação era claramente enganosa. Naquele meio rural, onde meu conhecimento astronômico era só um pouco mais do que o dos homens inspirados de Yahvé, observando o caminho do sol de uma a outra extremidade dos céus, Salmos 19, versículo 6, notando uma pequena curva nesse caminho, eu deduzia que o astro devesse fazer uma volta em outro canto do mundo até retornar ao ponto em que eu o via ressurgir. Também ficava imaginando que lá no meio do mundo, que não sabiam onde seria, as pessoas devessem ver o Sol fazendo toda essa curva. Só muitos anos depois, quando vinha saber que a Terra não é como um disco ou um quadrado a flutuar sobre um oceano, mas uma bola que viaja pelo espaço, é que descobri que essa aparente curva do Sol é vista por quem estiver próximo do polo onde a estação for o verão. Naquele meio extremamente racista, onde um casal de pessoa branca com pessoa negra era sempre olhado com estranheza, ouvi uma história contada, acreditem, por um senhor negro. Caim, após matar Abel para se disfarçar, se tingiu de preto e, quando resolveu se limpar, pulou em um córrego, mas o Deus Criador fez com que a água secasse imediatamente e ele só conseguiu lavar as palmas das mãos e as solas dos pés.
Então todos os descendentes de Caim nasceram negros para sempre. Um dia pensei algo sobre isso. Se por ocasião do dilúvio universal só sobreviveram Noé, a sua mulher e seus 3 filhos, com suas mulheres e seus filhos, como poderia existir descendência de Caim? Havia algo errado nessa história contada pelo meu vizinho. Só aos 20 anos de idade ouvi uma outra história, essa contada por um adventista. Seria a descendência de Cão, o filho amaldiçoado por Noé, que teria se tornado negra, e por isso os negros teriam sido escravos por causa da maldição de Noé. Depois, comprando um livro chamado Manual Bíblico, li a mesma história detalhando bem esse conto. Veja meu vídeo, A Origem Sagrada do Racismo. Outra história igualmente sem lógica encontrei na Bíblia. Os homens gigantes. Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Gênesis 6, versículo 4. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 13, versículos 33. Semelhante à história dos negros serem descendentes de Caim, não havia como os nefilins antediluvianos deixarem descendentes para os dias de Israel, pois segundo a própria Bíblia, não sobreviveu ao dilúvio universal ninguém além de Noé e sua família. Muitas outras coisas aprendi na infância que chocavam com a realidade que eu via e só vim entender porque, depois que entendi que o livro sagrado dos judeus e dos cristãos contém ideias de pessoas muito primitivas que acreditavam que o mundo fosse plano e quadrado e que as estrelas pudessem cair sobre ele. Como a água que bate na pedra até deixar marca, eu ia batendo em cima do que eu ouvia e tentando entender. Um dia, ouvi meu pai dizer que nosso vizinho, que era professor, havia dito que o Sol era 800 mil vezes maiores do que a Terra. Já foi uma novidade. Sem fontes para consultar, trazia na cabeça muitas perguntas, como: por que nosso mês de setembro é o 9º mês e não o 7º? Por que existe segunda-feira se não existe primeira-feira? Quando ouvi astrólogos dizerem que Áries é a primeira casa astral, já comecei a desconfiar que algum dia o mês de março teria sido o primeiro mês, sendo setembro o 7º. Mas nada da história que eu havia lido falava sobre isso. Ao comprar um relógio com um calendário semanal com dia do Sol, Solis, dia da Lua, Lune, dia de Marte, Martes, dia de Mercúrio, Miércoles, dia de Júpiter, Jueves, dia de Vênus, Viernes, e dia de Saturno, Saturne, já imaginei que os dias da semana, algum dia, em algum lugar, teriam os nomes diferentes. A única coisa que já tinha lido é que a Igreja Católica havia trocado o sábado pelo domingo, transformando o dia solis dos romanos em dias dominicum, dia do Senhor. Aí comecei a imaginar por que não havia primeira-feira, mas ainda não encontrei nada sobre a semana cheia de feiras. Só depois de mudar para Belo Horizonte é que comprei um livro antigo chamado História do Oriente, que informava que os criadores das medidas do tempo foram os sacerdotes caldeus e eles criaram a semana em honra aos 7 astros. E eles eram muito mais antigos do que os criadores da Bíblia. A essa altura da vida,
já havia descoberto que o Deus em que havia aprendido a acreditar desde a infância não passava de produto do pensamento bárbaro dos antigos hebreus. Daí em diante ficou mais claro o mal que as religiões têm causado ao mundo ao lutar contra a ciência e tentar impor ao povo o pensamento primitivo. Um pouco antes de descobrir os enganos da palavra divina, deparei com um livro chamado O Homem em Busca de Deus, cujo escopo era não só provar que o Deus cristão era o Deus verdadeiro e os demais eram falsos, mas também tentar desconstituir a descoberta científica de que todas as espécies evoluíram de uma única forma de vida primitiva. Mediante a leitura do livro, comecei a ver o contrário do que o livro queria informar, ou melhor, desinformar. Comecei a entender que a evolução é um fato inegável, o que passei a confirmar pelos estudos posteriores. As semelhanças e diferenças existentes em cada espécie já começaram a ser para mim um testemunho de uma ancestralidade comum. Os poucos registros fósseis de que tomei conhecimento, embora tão criticados pela falta de outros intermediários, já se me apresentaram suficientes, uma vez que se encontramos um livro com páginas numeradas até 100, mesmo que lhe falte até metade delas ou mais, é suficiente para entendermos que aquelas que faltam existiram algum dia. Ao ler o livro E a Bíblia Não Tinha Razão, versão portuguesa de The Bible Unearthed, a Bíblia Desenterrada, ficou mais claro para mim porque a história patriarcal é cheia de contradições e muitas coisas que a Bíblia contém nos textos escritos depois do cativeiro babilônico e do domínio persa chocam com o conteúdo do livro encontrado na reforma do templo, que contém os livros atribuídos a Moisés, ficando claro porque Yahvé nunca prometeu ressurreição aos patriarcas e porque nunca encontramos referências a Satanás naqueles livros.